Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Exatamente hoje são 3 anos e 3 meses desde que nós fomos aos Estados Unidos e não vemos cada um de vocês face a face. Eu peço que você abra comigo a palavra de Deus em Atos, capítulo 20. Nós faremos a leitura dos versículos 17 ao 38. Acredito que vocês talvez terão aí os slides também. Quando vocês abrem, eu gostaria de trazer o abraço e beijo da Sabrina, minha esposa. Da Catarina, o Christopher, a Charlotte, que vocês não conhecem, a terrível Charlotte, e o Calvin, que logo vai fazer 6 meses agora. Confesso aos irmãos que pensei, sonhei, coloquei na minha mente como tudo isso seria e não poderia estar sendo mais maravilhoso do que é. Se eu fosse convocado para dar um discurso ao presidente Trump ou qualquer outra autoridade ou qualquer outra igreja, eu não faria com mais alegria e mais respeito do que eu faço diante de vocês hoje. Palavra de Deus em Atos capítulo 20, a partir do versículo 17. O apóstolo Paulo convoca os presbíteros da igreja de Éfeso para um último discurso da sua parte antes de sua viagem para Jerusalém. Então essas são as últimas palavras de Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso, onde ele pastoreou por mais tempo, cerca de 3 anos, incessantemente pregando e ensinando a palavra de Deus. Diz assim a Escritura Sagrada. E após a leitura direi esta palavra do Senhor, e a igreja confirma com amém. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês
Se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos. E abraçando Paulo, beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar. Pai, diante da Tua presença, nós suplicamos uma santa expectativa em nossos corações para ouvir a Tua voz. O Senhor é o centro de todas as coisas. A Tua palavra é um instrumento através da qual o Senhor se revela a nós e fala a nós. Portanto, eu imploro nesta manhã, Senhor, que a Sua voz seja o deleite da nossa alma. Eu imploro, Deus, que o Senhor edifique o Teu povo nesta manhã, a esta igreja. Aqueles, ó Deus, que ainda não Te conhecem e que porventura possam estar entre nós, que eles sejam atraídos, se preciso for, lançados ao abismo, para correrem até o Senhor. E acima de tudo, que o Senhor receba a glória, que o Teu Filho Jesus seja o nosso modelo, o nosso Redentor. Pedimos essas coisas não em nosso nome, não para a nossa glória, não segundo a nossa justiça, pois não a temos, mas somente através de Jesus. Senhor, se conosco, para a Sua glória. Amém. Meus irmãos, o motivo de eu trazer essa mensagem, primeiro, eu não sou bom em escolher sermões avulsos, e o William sabe muito bem disso. É um desafio de um pastor que gosta de expor livro após livro, verso após verso, de simplesmente trazer uma mensagem e de uma forma que seja fiel. Eu gostaria muito de poder pregar em 1 Samuel, mas não queria atrapalhar a agenda de ninguém, e eu sei que vocês estão muito bem supridos. Sempre que possível eu acompanho as mensagens, os trechos. Eu e Sabrina, nós nos alegramos com aquilo que o Senhor tem feito aqui. Mas o motivo de eu escolher essa passagem especificamente, ela é uma passagem muito importante nos meus estudos pastorais lá no Seminário Puritano, no meu doutorado, na pesquisa que eu tenho feito sobre pregação e ministério pastoral. Talvez esse seja um dos textos que mais tem mexido com o meu coração, e aquilo que eu quero apresentar para vocês, que é o título da mensagem dessa manhã, o tripé pastoral. E não apenas isso, mas porque eu vejo muito do que os reformadores, como Lutero e Calvino, ensinaram presente nesse texto, e por ocasião, em breve, dos 508 anos da Reforma Protestante, eu também desejo trazer um pouco da mensagem reformada dos reformadores, que a Reforma Protestante não foi apenas uma reforma teológica, não foi apenas uma reforma doutrinária, mas foi uma reforma pastoral. E o desejo de pastores trazendo a palavra de Deus para o seu povo, da mesma forma que o apóstolo Paulo nos demonstra aqui. Para vocês terem uma ideia, João Calvino, em seu comentário sobre Atos dos Apóstolos, ele escreve o seguinte:
Neste texto, Paulo nos oferece o retrato vivo de um verdadeiro pastor, de um verdadeiro ministro de Cristo, para que todos os que servem ao Evangelho possam se examinar por meio deste espelho. É interessante que os reformadores, os puritanos, após Calvino, lendo esse texto e aprendendo com eles chamaram esse texto de o espelho pastoral, através do qual todos os pastores de Cristo devem se examinar. E aqui está o porquê, o segundo propósito dessa mensagem específica para a Igreja Batista Reformada de Indaiatuba e para a liderança, porque eu sei que vocês estão num processo importante, solene, de treinamento e de escolha de novos pastores. Então a minha oração é para que esse texto seja útil, edifique a cada um de vocês e a liderança na palavra de Deus. E como todo discurso de últimas palavras, carrega aqui um amontoado de emoção, de convicção, de sentimento, de solenidade. Assim como nós vemos na própria palavra de Deus, seja o último discurso do rei Davi para o seu filho Salomão, como nós lemos em 1 Reis capítulo 2. As últimas palavras das pessoas geralmente são muito importantes. São o tipo de palavras que nós podemos usar a linguagem de Jesus. Em verdade te digo. Prestem muita atenção nas palavras de um indivíduo, principalmente um indivíduo cristão, que as suas últimas palavras importam de uma forma surreal. Obviamente essas não são as últimas palavras de Paulo, mas são as últimas palavras que os presbíteros de Éfeso receberam da parte de Paulo. Eu fico me imaginando como é que esses irmãos, esses pastores da igreja ou das igrejas em Éfeso, nutriram a beleza, a densidade, o peso de cada uma dessas palavras. Essas palavras carregam uma convicção única, e nós vemos isso no próprio texto. Chama a atenção de vocês para o versículo de número 25, por exemplo, em que o apóstolo Paulo repete pelo menos 2 vezes essa expressão: eu sei. São palavras de um homem que sabe o que ele está falando, para quem ele está falando e quais são as consequências do que ele está falando. Vamos ver 2 coisas. Versículo 25, primeiro, ele diz: e agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Eu sei. Apenas esse versículo nos deveria ensinar muito sobre o ministério pastoral. É um ministério de convicção. Não é um ministério de achismo, de poucas convicções. São homens chamados por Deus para servirem o rebanho de Cristo dessa forma. Nós subimos aos púlpitos, nós vamos de casa em casa, nós ensinamos, aconselhamos, exortamos, com a convicção que não é nossa, mas que nasce da palavra de Deus e do que o Espírito Santo está fazendo no meio da igreja. Que não ouça pastores que subam ao púlpito para dizer eu acho ou eu penso. Eu sei. O próximo versículo, versículo 29, ele repete a mesma expressão. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Eu sei. Mas não apenas o apóstolo Paulo reconhece essa convicção de que ele sabe. Ele se refere aos presbíteros de Éfeso da mesma forma. Nos versículos 18, 20 e 34, agora ele usa a expressão para os presbíteros. Vocês sabem, eu sei e vocês sabem. O que vocês sabem? O que é que os presbíteros de Éfeso sabiam?
Primeiro, versículo 18. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem muito bem como é que me conduzi entre vocês todos em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Os presbíteros sabem, a igreja em Éfeso sabe. Ninguém precisa recomendar o apóstolo Paulo para a igreja em Éfeso. O seu testemunho recomenda-se a si mesmo. O Espírito Santo recomenda o apóstolo Paulo. Eles sabem primeiro da conduta do apóstolo Paulo. Eu acho impressionante que antes do apóstolo Paulo dizer aos presbíteros de Éfeso sobre o seu ensino, por 3 anos ensinando todos os dias, publicamente, de casa em casa, a primeira coisa que o apóstolo Paulo se refere de que eles sabem, não é sobre o seu ensino, sobre a sua conduta. Ah, como seria benéfico que os pastores dos nossos dias, sejam brasileiros ou americanos, soubessem que a conduta vem antes do ensino. Você pode ser um bom teólogo, um bom professor, e como dizia Joe Owen, puritano, o seu coração estará a 1000 léguas do Senhor. Vocês sabem da minha conduta, e vocês sabem, verso 20, que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso, e de ensinar isso a vocês publicamente, e também de casa em casa. Vocês sabem da minha conduta, vocês sabem do meu ensino, mas não apenas isso, versículo 34, vocês sabem do meu trabalho. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário, não apenas a mim, mas aos que estavam comigo. Olha o exemplo de Paulo. Na sua conduta, no seu caráter, no seu ensino, no trabalho. Meus irmãos, eu estou há 3 anos nos Estados Unidos e vivendo uma cultura bem diferente em muitos aspectos da brasileira, principalmente no meio evangélico. E o que eu tenho a dizer para vocês, pela minha experiência e opinião pessoal, a igreja brasileira está mais saudável de formas gerais do que a igreja americana. Obviamente, não considerando evangélicas, essas igrejas de prosperidade, as igrejas de coach, essas igrejas tortas, igrejas genuínas. O que o Senhor Deus está fazendo no hemisfério sul, seja na América do Sul, seja na África, na Ásia, é impressionante. Eu estou cansado de encontrar com pastores nos Estados Unidos que são meros profissionais da fé. Ser pastor é uma profissão como qualquer outra. Você tem o seu horário de escala, de entrada, você tem os seus benefícios. Quando não lhe aprouver mais servir naquela igreja, você manda currículo para uma outra igreja, você faz uma entrevista como qualquer outra, você é aceito e você troca de igreja para lá e para cá. Profissionais do púlpito não vivem a vida do rebanho, que não cheiram a ovelha, mas abusam das ovelhas. Vocês sabem do meu trabalho. Estas minhas mãos me serviram, e não apenas a mim, mas a todos que estão comigo. A pergunta para cada um de vocês nessa manhã é: vocês sabem? O que é que vocês sabem? Quais são as nossas convicções? Os pastores da igreja, os membros da igreja, homens, mulheres, jovens, o que
que nós sabemos sobre ministério pastoral? O que nós sabemos sobre as implicações do Evangelho para a vida da igreja e dos seus líderes? Quais são as responsabilidades do pastor? Quais são as responsabilidades dos membros para com os pastores? Martinho Lutero, comentando o Salmo 119, ele descreve, séculos após o apóstolo Paulo, mas na mesma linha, na mesma medula do apóstolo Paulo, o que significa ser um verdadeiro teólogo. Não se espante com a palavra teólogo. Eu não estou usando a palavra teólogo da mesma forma que nos Estados Unidos é utilizada, mas teólogo da mesma forma como R.C. Sproul usou essa palavra no livro. Somos todos teólogos. Você tem uma opinião sobre Deus? Eis aí um teólogo. Você não tem uma opinião sobre Deus? Eis aí um mau teólogo. Você tem uma boa opinião sobre Deus, bíblica? Eis aí um bom teólogo. Uma visão errada de Deus? Eis aí um teólogo do diabo. Martinho Lutero disse as seguintes palavras sobre o que significa estudar a palavra de Deus, fazer teologia de uma maneira bíblica e correta, ou em outras palavras, o que significa ser um bom pastor. E ele começa de uma forma muito parecida com o apóstolo Paulo. Ele diz: eu quero que vocês saibam como estudar teologia da maneira correta. Como estudar a palavra de Deus da maneira correta. E estudar para Lutero não é apenas um exercício intelectual, mas é um exercício de vida. Eu mesmo pratiquei esse método que vou apresentar-lhes. O método do qual estou falando é o método antigo do santo rei Davi, presente no Salmo 119. Ali nós encontramos 3 regras. E aqui está a minha adaptação como tripé. 3 regras, frequentemente propostas ao longo da Escritura, ao longo deste Salmo, e são elas: meditação, oração e sofrimento. Meditação, oração, sofrimento. Se você fosse propor regras para o que é que resume de uma forma essencial e básica um pastor, quais seriam as suas regras? Não precisa se espantar, todos nós temos opiniões a respeito de qual é o pastor que eu gostaria de ter. O pastor que eu gosto é o pastor que ele vai lá na minha casa, assim. Ele está sempre lá. O pastor que eu gosto é quando eu ligo para ele, até 10 horas da noite ele atende na hora. O pastor que eu gosto é quando eu mando o WhatsApp e ele nem tirou lá a notificação de recebimento de respostas. Eu sei quando ele leu. Ele leu e ele me responde na mesma hora. Não, o pastor que eu gosto é um pastor que não é assim tão relacional. O pastor que eu gosto é um professor de teologia. Esse que eu gosto. Eu gosto de ir na igreja e ouvir pregação, que é assim, uma aula de seminário. E eu gosto dos termos teológicos, e eu gosto de ficar vomitando esses termos, para mostrar um pouquinho, né? Olha, eu saí desse contexto, agora eu estou nesse. Quais são as regras? O que você espera de um pastor? Lutero diz: nós devemos esperar de um teólogo meditação, oração e sofrimento. E é isso que eu quero apresentar para cada um de nós nessa manhã, com base em Atos capítulo 20. Nós veremos primeiro o ministério da palavra, a meditação do pastor. Segundo, o ministério da oração, a vida de oração do pastor. E por último, o sofrimento do pastor. Nós veremos por que esse terceiro é tão essencial, especialmente nos dias de hoje. Primeiro, a palavra, a meditação. Atos capítulo 20, versos 20 e 21. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa.
testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui 5 palavras diferentes que o apóstolo Paulo usa para se referir ao ministério da palavra, ao exercício pastoral de meditar, explicar e aplicar o texto bíblico. Eu quero que você faça esse exercício, você, à medida que você ouve, especialmente um líder da igreja aqui. Eu tenho essa mesma variedade e plenitude de compreensão do ministério pastoral que o apóstolo Paulo. Quais são essas 5 palavras? Ele diz, verso 20, anunciar, ensinar, verso 21, testemunhar, 25, pregar, e 31, admoestar. Anunciar, ensinar, testemunhar, pregar e admoestar. Me lembro, há muitos anos atrás, quantas dessas palavras aqui eu misturava. Será que significa a mesma coisa que essa? O ministério da pregação, é ensinar. Mas ensinar de que forma? Quais são as complexidades do ministério pastoral? E a igreja de Éfeso estava sendo ensinada nesses aspectos pelo apóstolo Paulo e muito mais agora pelos presbíteros. Essa não é uma mensagem só para pastores. Vocês que estão me ouvindo, vocês precisam compreender o que o apóstolo Paulo está ensinando cada um de nós. Primeiro, anunciar. É uma palavra irmã da palavra mensageiro. É aquele que anuncia, aquele que proclama com clareza, aquele que torna conhecido o que Deus está revelando. Anunciar, tornar público. Mas não apenas anunciar, ensinar. E essa palavrinha no grego é a palavrinha para mestre, ensino. É uma instrução de forma sistemática, constante, ampla, como alguém que está ensinando a mente, as verdades da palavra de Deus, os fatos, o conteúdo. As igrejas brasileiras carecem tanto de homens assim, que ensinam biblicamente, que se dedicam, que vão aos originais, que vão tentar entender cada palavra, como se aplica, como se relaciona uma doutrina com a outra, e como a igreja pode ser melhor edificada com base no ensino bíblico, firme, capaz, robusto. Não apenas anunciar ou ensinar, mas testemunhar. Talvez essa seja a palavra que eu mais gosto recentemente. Verso 21, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a diferença de anunciar e ensinar para testemunhar? Bom, nós temos essa linguagem em português, nós sabemos o que é uma testemunha. Imagine, por exemplo, um acidente de carro, e quando nós estávamos chegando na igreja aqui, um pouquinho mais apressados, né? E eu orando, Senhor, sobrevivi a 3 aviões, não quero que seja um acidente de carro, que me impeça de proclamar a sua palavra nesta manhã. As ruas apertadas, como é de costume aqui, concurso público a rodo e carros para todos os lados. Imagine que acontece um acidente. Você precisa então acionar o seguro ou chamar a polícia, e principalmente quando você está certo. Ah, como é bom ter uma testemunha. A testemunha está lá. Ela sabe não apenas os fatos, mas ela viveu. Ela presenciou. É olho no olho. E ela se levanta
para confirmar o que ela viu. O apóstolo Paulo está dizendo: eu não apenas anunciei, eu não apenas ensinei, mas eu testemunhei. Eu sou uma testemunha de Cristo. Eu amo como essa palavra nos primeiros séculos da igreja cristã depois ganhou essa ideia de martírio. Um mártir é alguém que se levanta como testemunha de Cristo até as últimas consequências. Ele testemunha: eu conheço a Cristo, eu não o vi com os meus olhos, mas eu experimentei, e eu sou uma testemunha viva da mensagem que eu carrego. Você vê, não é um exercício intelectual. Você vai para o seminário e agora você vira um pastor. Você precisa experimentar, você precisa viver. Foi William Ames, um outro puritano, que definiu a teologia dessa forma. O livro foi publicado recentemente em português, A Essência da Teologia Sagrada. O que é a definição de teologia? É a doutrina do viver para Deus. Mente e coração, intelecto e emoções juntas. Nós temos aqui Paulo como uma testemunha que declara de forma solene, como que diante de um tribunal, as verdades que ele recebeu e compartilha. Versículo 25, pregar. Aqui está a palavra que talvez a gente conhece mais. Pregar, e agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. É a palavra para proclamação da mensagem. Era usada na época para aquele rei que conquista uma batalha e ele envia os seus arautos, os seus proclamadores para anunciar: agora vocês pertencem a outro rei. O rei de vocês foi derrotado. E eu vim aqui para proclamar que o meu rei agora é Senhor de vocês. A pregação do Evangelho não é apenas um convite, não é apenas um bom conselho, é uma proclamação urgente, necessária, viva do Evangelho. É isso que Paulo fez em Éfeso. É isso que Paulo fez onde é que ele passou, levando a mensagem do reino, a mensagem do rei. E por último, 31, admoestar. Palavrinha que em português eu nem sei porque a gente usa ela ainda. A gente nem não conhece, mas o que será admoestar? Parece que eu estou lendo a versão João Ferreira de Almeida de 1600 e alguma coisa. Nós precisamos de uma palavra nova para admoestar, talvez aconselhar, exortar. Verso 31, o apóstolo Paulo diz: vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar. É daqui que existe aquele movimento do aconselhamento notético. Significa o aconselhamento que visa corrigir com paixão, corrigir com base na mensagem, de uma forma que encoraje. É aí que nós temos a palavra exortação. Exortação não é simplesmente você ser firme e falar uma verdade para o irmão. Se você pensa que exortar é nesse sentido negativo, você está longe da compreensão do Novo Testamento. Exortar são ambas as coisas. É falar a verdade de forma firme, mas compassivamente. É apontar o dedo de uma forma, mas o braço estender com o abraço. Eu não cessei de admoestar, de aconselhar, de instruir, com lágrimas, noite e dia, por 3 anos. Esses 5 verbos montam para nós o retrato completo do apóstolo Paulo como um ministro de Cristo, como um pastor de Cristo, como um verdadeiro teólogo. Nós vemos não apenas o conteúdo do que ele fez, mas a forma como ele fez. Por exemplo, no verso de número 20, ele diz que ele fez isso de forma pública, ele fez isso de casa em casa, ele está fazendo isso com os presbíteros agora na cidade de Mileto.
Ele fez a judeus e a gregos. E durante 3 anos, noite e dia, com lágrimas. Olha a amplitude do ministério de Paulo. Não é apenas pregar, não é apenas ensinar, não é apenas pregar aqui no púlpito. É uma vida dedicada àquilo que Calvino chamava de um verdadeiro servo da palavra. A palavra de Deus deve ser o ritmo da vida de um pastor. Qual é o conteúdo dessa mensagem? Ele também nos diz. O conteúdo dessa mensagem está lá no versículo 21. Ele está pregando o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. A mensagem é cristocêntrica, é evangélica, é o anúncio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo e em ninguém mais. Coração do Evangelho. No versículo 24 ele ainda diz: o Evangelho da graça de Deus, as boas novas da graça de Deus. Versículo 25, o reino de Deus. E por fim, no versículo 27, jamais deixei de lhes anunciar todo o conselho de Deus, todo o plano de Deus, tudo que Deus revelou. É isso que eu vou anunciar. Nada mais, nada menos. Mais uma vez, nós vemos a amplitude do ministério de Paulo. Como ele anunciava, por que ele anunciava e o que ele anunciava. Calvino dizia: nenhum homem jamais será bom pastor se primeiro não aprender a ser uma boa ovelha. O que significa? Significa que Paulo, antes de ser um orador, antes de ser um pregador, antes de ser um proclamador, antes de ser um pastor, ele é um discípulo, ele é uma ovelha, ele é uma testemunha de Cristo. Lutero, comentando o Salmo 119, ele diz: vocês precisam meditar, ruminem as Escrituras. Significa que não apenas em seu coração, mas também externamente. Ao manusear a Escritura, ao comparar, ao ler, ao reler, em voz alta, no seu coração, a palavra pregada, as palavras das Escrituras. Observe, medite diligentemente no que o Espírito Santo está dizendo. Dê ouvidos ao que o Espírito Santo diz às igrejas. Observe como Davi, no Salmo 119, sempre está dizendo que ele irá falar, pensar, meditar, conversar, ouvir, ler constantemente a palavra de Deus. Pois Deus somente dá o seu Espírito através da palavra e não através de outro meio. O pastor, antes de formar, ele precisa ser formado. O pastor, antes de ensinar, precisa ser ensinado. Antes de corrigir, precisa ser corrigido. Antes de encorajar, precisa ser encorajado. Escritura não é apenas um material de estudo do pastor, é um instrumento vivo de santificação na vida dele. E nós vemos isso no apóstolo. Segundo, o ministério de oração do apóstolo Paulo. Nós vemos nesse texto não apenas a mente do apóstolo Paulo, não apenas o seu programa pastoral, do que ele quer comunicar aos presbíteros de Éfeso, mas ele compartilha o seu coração com eles. E não existe nada mais amoroso do que orar uns pelos outros. Pode parecer tão pequeno, mas a oração é um dos atos mais sublimes de demonstração de amor que você pode exercer pelo seu irmão, pela sua irmã. Se você acha que não, leia João 17. Você vai ver as últimas palavras de Jesus para os seus apóstolos, no contexto íntimo, privativo da ceia. João capítulo 13 até o capítulo 17. Como é que Cristo fecha esse ciclo
com os apóstolos, ele ora. Ele faz uma oração longa. Ele ora por várias coisas. Mas ele derrama o seu coração na presença do seu Pai pelos seus apóstolos, pelos seus amigos. Não à toa, Atos capítulo 6, verso 4, quando ocorreu toda aquela circunstância das viúvas que não estavam sendo supridas e servidas, no início da igreja cristã, a primeira bomba que se explode, quase destruindo a unidade da igreja, nós vemos então os apóstolos dizendo: irmãos, não é mistério, não é sábio, não é correto que nós nos abdiquemos do tempo de oração e de estudar a Escritura para ensiná-los servindo as mesas. Portanto, escolham vocês, homens sábios, cheios do Espírito Santo, para que possam nos auxiliar nesse serviço. E a ordem é muito importante ali. Ele diz: nós nos dedicaremos ou nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Qual vem primeiro? A oração. Por quê? Bom, Lutero vai responder por quê. Primeiro, comentando o Salmo 119, ele diz: você deveria se desesperar completamente com o seu próprio coração. Aqui você chega diante de um texto que a parte da graça de Deus e da obra do Espírito serão apenas letras pretas no papel branco. Você precisa se desesperar completamente com o seu próprio senso de razão, pois por meio deles você jamais alcançará o objetivo. Em vez disso, comece de joelhos. Ajoelhe-se em seu pequeno quarto particular e com sincera humildade e fervor, ore a Deus por meio de seu amado Filho, para que Ele conceda graciosamente o seu Santo Espírito para te iluminar, para te guiar e te dar o entendimento. Como você vê, o próprio Davi ora dessa forma no Salmo 119 e em outros salmos. Salmo 119, verso 18, ele diz: abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da sua lei. É necessário enxergar, ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para compreender. Não basta, irmãos, e isso não é apenas para pastores, não basta vir culto após culto, após culto, conferência após conferência, curso após curso, reunião de homens após reunião de homens, reunião de mulheres após reunião de mulheres, servir na igreja, música, slides e tudo. Se você não vê, se você não experimenta, e para isso, para provar e ver que o Senhor é bom, você precisa do Senhor agindo pela palavra. E a oração entra aí. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei. Faz-me compreender o caminho dos teus preceitos. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus estatutos. Me dá entendimento para que eu obedeça a tua palavra. E faz andar na vereda dos teus mandamentos, pois nela tenho prazer. Dilata o meu coração para a sua palavra. Me reviva nos teus caminhos. A vida de oração de um pastor, de um líder, modela para a igreja o tipo de relacionamento que devemos ter com o Senhor. Nós vemos no apóstolo Paulo, no verso 19, ele diz que ele está servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Geralmente, quando o apóstolo Paulo usa a expressão lágrimas, ou uma luta, assim como em Colossenses capítulo 2, nós podemos interpretar que é uma luta de coração. É a oração que ele se dedica pela igreja. Colossenses capítulo 2, ele diz:
Quão grande luta tenho tido diante do Senhor pelos meus irmãos de Laodiceia que não viram o meu rosto. Que luta é essa? Certamente uma delas, talvez a principal, é a oração. Orando pela igreja em Laodiceia, orando pela igreja em Colosso, orando pelos presbíteros em Éfeso. As lágrimas no serviço não são um sinal de fraqueza humana, mundana. A fraqueza que nós vemos em Paulo, em suas lágrimas, é a força de Deus nele. É o entendimento de que ele não é capaz, mas que o Senhor o é através da sua vida. Versículo 32, o apóstolo Paulo diz: agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça. Irmãos, eu cresci numa igreja, Assembleia de Deus, e eu memorizei muitos textos bíblicos na Almeida, Revista e Corrigida. Eu me lembro de ler esse texto, e a versão dizia: eu encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Obviamente, jovem, nunca dei muita atenção às palavras, mas tente perceber a ideia. Encomendar alguém, apresentar alguém, confiar alguém aos cuidados de Deus. Isso não é oração? Paulo disse tudo o que ele tinha para dizer até o verso 31, e ao final do seu discurso ele diz: agora, pois, o que me resta? Senão apenas entregá-los, confiá-los, encomendá-los a Deus e a palavra da sua graça. Por que, Paulo? Pois tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Nesse sentido, irmãos, apenas a pregação do Evangelho não é suficiente. A pregação do Evangelho precisa vir acompanhada com o poder do Evangelho, com o poder do Espírito Santo. E a oração faz esse vínculo acontecer. A oração não é apenas uma entrega ou confiar alguém a outro superior, mas a oração é comunhão. Verso 36, o apóstolo Paulo diz, segundo o texto: após dizer essas palavras, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam, entristecidos pela palavra que lhes tinha dito. Ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Você já viu um homem se ajoelhar para algo? Quando um homem se ajoelha, é porque ele reconhece quem ele é, e ele se apresenta diante de Deus. O apóstolo Paulo diz exatamente isso em Efésios capítulo 3, na carta que ele escreve para a igreja desses líderes. Ele diz: pondo-me de joelhos, eu oro ao Pai que está nos céus, pelo qual ganhamos nome todos nós na terra, para que vocês cresçam no amor de Cristo por vocês. A voz não é capaz. Se eu pregasse 2 horas, 3 horas, pastor William, uma série de mensagens da Bíblia toda, até o fim da nossa vida, a voz não chega onde o ministro interno, que é o Espírito Santo, chega. Talvez você está aqui essa manhã e você fala: eu estou aqui há tanto tempo e parece não está acontecendo nada. O que está acontecendo aqui, irmãos? O que nós temos aqui? É um ajuntamento
com cadeiras plásticas, alguém que se vestiu um pouquinho melhor, um microfone para vocês ouvirem, para a voz aqui não acabar. O que está acontecendo aqui é espiritual, é a transcendência de Deus, é o agir do Espírito, é o ministro interno, enquanto esse ministro externo, esse vaso, esse instrumento, tenta não atrapalhar a obra do Espírito. Que Ele pregue no coração de cada um de vocês aquilo que vocês precisam ouvir, e que nós nos lembremos como igreja e como pastores, aquilo que Calvino disse: a oração é o principal exercício da nossa fé. Vocês que estão vindo ao meio reformado, recentes ou não, virando calvinistas, espero que já passaram da fase da jaula, né? Que é aquela coisa, nossa, agora eu quero falar de calvinismo para todo mundo. Não fala do evangelho, quer falar de calvinismo, falar dos 5 pontos, predestinação, eleição. Sabe qual é o capítulo mais longo nas Institutas de João Calvino? Predestinação é o menor. A oração é o capítulo mais longo das Institutas. Para aqueles que falam, calvinismo é frio, destrói a igreja. Infelizmente só se for pelos falsos calvinistas, pelos hipercalvinistas. O evangelho é vivo, e temos aqui Paulo e os testemunhos de Lutero e Calvino que o apresentam cada um de vocês. Por fim, sofrimento. Quais são as 3 regras de Lutero, ou tripé pastoral de Lutero? Oração, meditação e sofrimento? Se nós fôssemos examinar a qualificação de um homem para servir como pastor, como será que nós faríamos nos nossos dias sem nos ater à palavra de Deus? Fala bem. Nossa, vê como ele tem o dom. Quando ele fala, não me dá sono, ele articula bem, né? Nossa, ele é empolgado, carismático. Não, ele tem uma habilidade de se relacionar com as pessoas, ou hoje em dia, né, tem uma habilidade tecnológica, os sermões dela, os slides, nossa, é uma coisa assim incrível. Será que nós olharíamos para um homem e diríamos, esse é um homem de Deus? Ah, por quê? Olha a vida de oração dele, olha como ele é servo da palavra, e olha como ele experimentou tudo isso através do sofrimento. Olha como ele foi testado. Por isso que o apóstolo Paulo diz que para a eleição de presbíteros, não escolha os novos convertidos. Pode saber muito de teologia, pode estar orando muito, mas não viveu, não provou e viu que o Senhor é bom. O apóstolo Paulo diz no versículo 19, servindo ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e provações pelas ciladas dos judeus que sobrevieram. Olha a diversidade de palavras aqui: humildade, lágrimas, provações, ciladas. Verso 23, o que é que o Espírito Santo me revela? Qual é o futuro do apóstolo Paulo? Ele vai para uma igreja maior, ele vai pregar muito lá naquela igreja, ele vai ser o principal pregador, vai ser o líder do cristianismo, vai ser o grande apóstolo. Não, o Espírito Santo me revela que prisões e tribulações me esperam. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Lutero disse, em terceiro lugar, a aprovação, ou a expressão latina tentatio, tentação, ser provado, ser colocado contra a parede. E no original alemão, o William estava aprendendo alemão, eu tento aprender um pouquinho, palavra após a outra. A palavra que ele usa aqui no seu idioma natural é Anfechtungen, que significa uma provação na alma. Esses dias estava num treinamento de igrejas com outros pastores da Austrália, do Brasil, dos Estados Unidos, de Portugal e da Alemanha.
E aí quando eu vi um alemão, eu falei, eu vou correr, vou falar, me ensina, eu quero saber tudo dessa palavra. Ele falou assim, claro, do jeito bem alemão, né? Eu empolgado. Eu falei, o que é essa palavra? Me fala sobre essa palavra. Ele falou, então, a raiz dessa palavra são duas palavras. Ele falou assim, eu vou te explicar. Eu quero, ainda bem, ele não vai assistir isso aqui, né? Ainda bem. Mas de um jeito assim, você não vai entender. Mas, para ficar mais, para ajudar, você já viu nas Olimpíadas aquele campeonato de esgrima? Eu falei, claro, né? Conheço, temos televisão no Brasil, temos internet, sabemos essas coisas. Não é uma coisa só europeia, né? Nossa, esgrima. Ele falou, Anfechtungen é isso. A palavra que Lutero usa para tentação, para aprovação é isso. É alguém que vem com uma espada bem precisa para te cutucar. Esse alguém é o diabo. Essa é a ideia de Lutero, quando ele diz sobre provação. É uma angústia na alma provada por aquele que se aproxima de Deus. E o diabo vai te cutucar para você se afastar. Mas sabe o que Lutero diz? O diabo mal sabe ele, que ele é o principal servo de Deus para te manter ali. Porque quanto mais ele te cutuca, mais você experimenta a verdade da palavra de Deus. Lutero disse, essa é a pedra de toque. Sem sofrimento não existe pastor. O sofrimento une oração e meditação. Ensina-nos não apenas a conhecer e a compreender, mas a experimentar com correta, com verdadeira, com doce, com amável, com poderosa, quão consoladora é a palavra de Deus. Meus irmãos, nós cantamos aqui a canção de Jonas. Deus é justo e compassivo. Se você não conhece, o que são isso senão meras palavras? Você experimentou na sua vida e no seu coração o que é um Deus que é ao mesmo tempo justo e compassivo. Salmo 119, versículo 67, o rei Davi diz: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a sua palavra. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus estatutos. Me foi bom ter sido afligido, pois agora aprendi os teus estatutos. Nós vemos a marca do apóstolo Paulo, começando com humildade. Ele diz, com humildade e lágrimas eu tenho servido ao Senhor, e ele encerra o seu discurso de joelhos, orando pelos irmãos. O apóstolo Paulo, no início de seu ministério, no início da sua conversão, ele recebeu a seguinte promessa de Jesus. Vocês conhecem aquela coisa que nós temos aqui no Brasil, as caixinhas de promessas? Antigamente tinha muito isso, né? Você estava na igreja, tinha uma caixinha de promessas, e aí você tirava lá e só versículo bom. Nossa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ei, maravilha, hoje é hoje. E aí no outro dia, se alegrem no Senhor. E aí no outro dia, promessas da próxima promessas. Qual foi a promessa que o apóstolo Paulo recebeu quando da sua conversão? Eu mostrarei para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. A renúncia do ego, o preço da redenção, como o apóstolo Paulo diz, o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentarem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Nenhum servo de Cristo, disse Lutero, deve esperar coroa sem cruz. E Lutero encerra suas 95 teses com as seguintes palavras: os cristãos devem ser exortados a seguir a Cristo, seu cabeça, através de sofrimentos e cruzes. Assim entrarão no céu por muitas tribulações e não falsa segurança. Confiem em Cristo somente, não em indulgências, e toda a glória seja dada a Deus que nos chama pela cruz.
Meus irmãos, eu confesso que se eu encerrasse o sermão aqui, primeiro eu ia ficar muito triste. Mas segundo, poderia muito bem ser um sermão moralista e legalista. Dizendo, pastores, aqui está o padrão, se virem para chegar lá. Não. Nossa mensagem é a mensagem da cruz do Salvador, que fez aquilo que nós nunca poderíamos fazer. Eu encerro essas palavras lembrando a cada um de vocês que Cristo é o Salvador e o modelo, inclusive dos pastores. Cristo é o exemplo de oração, quando Ele intercede pelos apóstolos, pelos discípulos. Quando Ele ora em João 17. E não apenas isso, a palavra de Deus em Hebreus nos diz que Cristo vive para interceder por nós. Neste momento, enquanto eu estou falando, Cristo está no céu intercedendo por mim e por você. Neste momento, agora, não é uma coisa de 2000 anos atrás, que parece que Jesus fez o que Ele tinha que fazer e sumiu do mapa, né? Ele está lá à destra de Deus e vive para interceder por cada um dos seus santos. Ele não apenas prega a palavra de Deus, Cristo é a palavra de Deus. Você vê como os pastores precisam de alguém maior do que eles. Ele é a palavra viva. E por fim, não existe homem que sofreu mais do que Cristo e que aprendeu mais do que Cristo. Sabe o que é padecer? É a expressão de Isaías 53. Ele é o servo sofredor. Ele é um sofrimento que nos dá vida. E como nós cantaremos, Ele é da vida o melhor. Permita-me encerrar com 3 aplicações bem práticas. Tomo a liberdade para me referir agora ao Rafa, ao Tiago e ao Fernando. Vocês que estão no caminho, trilhados aqui pela igreja, para se tornarem pastores e serem aprovados pela igreja. Nós temos 2 imperativos no texto bíblico que eu quero lembrá-los deles. Primeiro, versículo 28. Cuidem de vocês mesmos. Antes de pensar em cuidar do rebanho, continuem cuidando de vocês. Continuem se esmerando na palavra de Deus, na oração, e pedindo para que vocês experimentem essas coisas cada vez mais, como vocês já têm experimentado. E segundo, versículo 31, vigiem. Vigiem, lembrando do exemplo do apóstolo Paulo, lembrando do exemplo dos reformadores, lembrando do exemplo dos pastores que estão diante de vocês e da congregação que os ama. Igreja, lembre-se daquilo que está na Confissão de Fé de 1689, capítulo 26, que nos ensina o seguinte: é dever das igrejas, as quais são ministradas a palavra e as ordenanças do Evangelho, a reconhecer os seus pastores, a estimá-los muito em amor por causa da sua obra, e a comunicar-lhes de todos os seus bens, segundo o poder de cada um, para que vivam de modo honroso, sem se preocupar com as coisas desse mundo. E que Deus seja louvado por aquilo que Deus tem feito aqui na IMRI, e pelo amor que vocês têm oferecido ao William, à Vitória e aos líderes dessa igreja. Que vocês continuem perseverando nisso. E por fim, pastores, membros, discípulos, todos, façamos todas as coisas à luz de Cristo, o pastor eterno, aquele que é a palavra, aquele que é o intercessor supremo e aquele que, através dos seus sofrimentos, nós temos vida. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos por Cristo, te agradecemos por esse dom que o Senhor oferece às igrejas, pastores fiéis. Pedimos ao Deus que o Senhor abençoe ainda mais o ministério pastoral desta igreja local, e que daqui mais homens, mais pastores, mais pregadores sejam levantados pelo Senhor.
para que mais igrejas saudáveis, fiéis, sejam plantadas nessa cidade. Pedimos a Deus pelas esposas dos pastores. O Senhor tem misericórdia. O fardo é pesado. Eu imploro a Deus que a Vitória aqui, e as mulheres dos demais líderes, os seus filhos e filhas, possam crescer no temor do Senhor, que não saiam de lá jamais, e que em momentos de sofrimento, de fraqueza, de angústia, que corram para o Salvador, que é o mais interessado em guardá-los. Eu imploro a Deus por toda a tua igreja aqui, eu os encomendo, eu os ofereço, eu os entrego aos seus cuidados e à sua palavra, que tem poder para edificá-los, pois nenhum de nós o pode fazer. E que todos nós, juntos em uma só voz, possamos cantar que de fato Tu és da vida o melhor, e te rendemos glória e graça nesta manhã, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.